Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raiman. E eu, a Maria Carolina E Raiman. você está no canal do Apostolado Católico da família Raiman. E como toda quarta-feira, nós meditamos sobre uma frase de Padre Pio. Padre Pio, esse grande santo da igreja. Se você já gosta desse quadro, você nos acompanha já há algum tempo, eu já deixei o seu like, né? Não esqueça também de depois comentar sobre a frase de hoje, o que você achou, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se, é de graça e ajuda muito o canal a crescer. Sempre usamos aqui o livrinho da comunidade Aliança de Misericórdia, Orando com Padre Pio, e nós vamos para a frase de número 21 agora, tá? Então ela diz assim: quem tem medo de se perder, não se perde. E quem combate dirigindo o seu olhar a Deus, cantará triunfo. Bom, eu vou repetir, é bem complexa essa frase de hoje, hein? Quem tem medo de se perder, não se perde. E quem combate dirigindo o seu olhar a Deus, cantará triunfo. O que seria, Maria Carolina? Explica para o pessoal assim, o que seria medo de se perder? O que é? É andar na rua, no escuro e se perder, não saber o caminho de casa? De que perdição é essa que você está falando? Eu acredito que é aquela mesma que São Paulo já nos advertia, né? De que quem está de pé, cuidado para que não caia. Se eu tenho medo de pecar, digamos assim, se eu tenho medo de ofender a nosso Senhor Jesus Cristo, tenho medo de perder a minha alma, né? Eu vou fazer de tudo, vou me esforçar, vou rezar mais, vou mais à missa para poder continuar no caminho de santidade, né? No caminho correto, né? Então, quer dizer que se eu tenho medo de me perder, é porque eu tenho o temor de Deus. Isso aí. Lembrando sempre que temor de Deus não é medo de Deus, né? O temor de Deus é esse respeito que a gente tem por Deus, essa consideração que a gente tem de saber e professar que Ele é nosso Deus e Salvador, que Ele é o único Senhor, que nós devemos amá-lo de todo o coração, de toda a alma, com todo o nosso entendimento. Então, quando você tem temor de Deus, você não quer magoar a Deus, você não quer ofender a Deus. E isso é uma coisa que acontece em todos os relacionamentos, porque nós podemos sim comparar o relacionamento pessoal que eu tenho com Deus com o relacionamento que eu tenho com a minha esposa, com o relacionamento que eu tenho com o meu filho, com o relacionamento que eu tenho com um amigo, né, com um outro parente, com a minha mãe, com o meu pai, enfim. Quando você tem um relacionamento íntimo com uma pessoa, você não quer magoá-la, você não quer ofendê-la. Por mais que às vezes entre os seres humanos seja necessário dizer algumas palavras um pouco mais duras, seja necessário você falar algumas verdades, algumas coisas, até para que aquela pessoa acorde para uma realidade quando ela está vivendo numa ilusão. Mas mesmo assim, mesmo quando é necessário dizer certas verdades, você escolhe bem as palavras. Você não é grosso, você não é estúpido com a pessoa, porque você não quer magoá-la, você não quer ofendê-la. E isso acontece também em relação a Deus, tá? Então, quando nós temos um relacionamento íntimo com Deus, nós não queremos ofendê-lo, nós não queremos magoá-lo. E aí, como é que eu iria ofender a Deus? Tem gente que pensa assim, pecado não existe, tudo é bom, tudo que eu faço, Deus é maravilhoso, Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus perdoa tudo, Deus aceita tudo, Deus me ama do jeito que eu sou, então eu posso ser um caco sem vergonha, que Deus não está nem aí. Não, se fosse assim, Deus não teria deixado os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos é um código, é um decálogo, né? As 10 palavras, 10 ordens bem claras do que você tem que fazer. Quando você desobedece um desses 10 mandamentos, você está ofendendo a nosso Senhor, você está ofendendo a Deus. E quando você vive numa vida de pecado, veja, não é que você cometeu um pequeno deslize,
se arrependeu, se confessou, voltou para Deus. Mas quando você abraçou aquela vida de pecado, você diz assim, não, isso aqui é contra os 10 mandamentos, mas eu gosto de fazer. Eu vou fazer porque eu gosto disso aqui, essa aqui é a minha vida, né? E Deus vai me perdoar porque Deus é bom, etc, etc. Você é inimigo de Deus. Essa é uma realidade muito triste, né? Quando nós estamos em estado de graça, ou seja, nós cumprimos os mandamentos, nós nos confessamos, nós comungamos com frequência, nós somos amigos de Deus, nós estamos em amizade com Deus. E essa amizade com Deus vai nos levar para o céu. Agora, se você vive como um inimigo de Deus, você vai para o inferno, né? Só deixa eu completar, se você quer falar um negocinho, um exemplo que me veio na cabeça agora, rapidamente. Uma pessoa com quem eu conversei recentemente, e ela estava falando sobre vírus de computador e não sei o que o computador... meu computador deve estar cheio de vírus porque eu assisto tudo quanto é site pornográfico. Mas falou assim na maior cara de pau, assim como se isso não fosse nenhum problema. Gente, se você abraçou esse estilo de vida, se você acha que não tem problema nenhum em assistir pornografia, você é inimigo de Deus e você será condenado ao inferno. Tá? Então a gente tem que viver o temor de Deus, cumprir os mandamentos para nós não nos perdermos. Carol? É importante a gente ter em mente duas coisas, né? Primeiro, você, eu, o Raiman, né, nós somos capazes das piores atrocidades, certo? Nós somos capazes. Sim, nós somos inclinados para o mal. Nós somos capazes de fazer o mal, né? O nosso amigo Valdir sempre fala, né? Ó, você tem que me olhar como uma raposa, prestes a dar o bote, a atacar, né? Então você não vai vir me pensando que eu sou o cordeirinho, que eu sou o bonzinho, a boazinha, a mocinha, né? Você tem que imaginar, não, que eu sou pecador, eu sou miserável. Quando conseguimos ser bonzinhos é só pela misericórdia, pela graça de Deus. Graça de Deus. Sem a graça de Deus a gente vira animal, vira bicho. Você tem que ter em mente isso. Primeira coisa, nós somos capazes sim. Nós somos capazes. Quantos pensamentos ruins nos vêm à cabeça, né? Sim. Às vezes a gente vê uma determinada situação, você pensa, nossa, eu podia ir lá pegar aquilo lá, roubar. A gente é capaz de fazer, né? Por pensamento mesmo, mais ainda do que em ações, né? Mas nós somos capazes. De imaginar aquela historinha, aquela cena, como seria, né? Então, em primeiro lugar, você tem que ter isso bem claro na sua cabeça. E em segundo, tá? Ter em mente que a gente não consegue fazer nada de bom se não é pela graça, pela misericórdia de Deus. Veja, né, que grandes santos, os maiores santos, eles nos ensinam o quê? A fugir do pecado, a fugir da tentação. Não enfrentar, não achar que você é o bonzão, que você, agora Deus está comigo, então eu sou capaz, eu sou forte, eu vou vencer. É muito bom você ter esse espírito, né, de que vai vencer. Sim, nós contamos, Padre Pio, ele fala, né, na sequência da frase ele fala isso. Mas São Felipe Neri já dizia, ele rezava todos os dias de manhã. São Felipe Neri dizia, meu Senhor, cuidado com Felipe, porque ele pode te trair. Ele falava dele mesmo, né? Cuidado comigo, Senhor, porque eu posso te trair. Então, essa é a nossa vida, né? É isso que nós temos que ter bem em mente. Então, por esse motivo é que nós temos que ter medo, sim. Medo de nos perder, medo de perder o controle, medo de pecar, medo de ofender a nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente, porque daí a frase diz assim, né? Quem tem medo de se perder não se perde. Agora, se eu não tiver medo de me perder, a possibilidade de eu me perder é muito grande. Com certeza. Porque se eu tiver uma autoconfiança... Veja quantos livros de autoajuda que existem por aí. O que é a autoajuda? Eu mesmo vou me ajudar. Se eu mesmo vou me ajudar, eu não preciso de ninguém. E eu não preciso de Deus, eu não preciso da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, a morte dele na cruz foi em vão, porque eu mesmo sou capaz de me ajudar. E nos livros de autoajuda tem aquelas coisas, acredite, você é capaz, você consegue, e só você. A própria profissão do momento, né, esses coachings, coach exatamente. Disso, coach daquilo. Então, se eu achar que eu sou autossuficiente, né? Que eu consigo tudo sozinho, sem a graça de Deus, o tombo vai ser muito grande.
né? E aí eu vou realmente me perder. Se eu ficar confiando muito na misericórdia de Deus, né? Porque a misericórdia de Deus não é a misericórdia em si, mas a falsa misericórdia de Deus já levou muito mais gente para o inferno, né? Porque as pessoas ficam nessa coisa, não, Deus é misericordioso, então vai me salvar, e aí acaba fazendo tudo de errado, né? E a sequência da frase, já para a gente ir finalizando, né, Carol? Para não ficar muito longo, então ele vai dizer assim, quem combate? Gente, combate. Isso aqui é luta. Isso aqui não é brincadeira. Tem gente que leva a vida na brincadeira. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eita, vai assim, de qualquer jeito, né? Aos trancos e barrancos. Gente, isso aqui não é brincadeira, isso aqui é combate, e é combate espiritual. São Paulo já diz que os nossos inimigos não são de carne e osso, são espíritos malignos que andam pelos ares. É combate. Então quem combate, tá? Quem combate, dirigindo o seu olhar a Deus, cantará triunfo. Então, para início de conversa, tem gente que nem combate. Tem gente que deixa qualquer vento, me leva para lá, me leva para cá, me leva para lá, e vai levando a vida do jeito que dá, nem está preocupado com o juízo final, nem está preocupado com a volta de Cristo, nem está preocupado com nada. Aquelas pessoas assim que num domingo ou naquele dia de chuvinha e tal, preferem ficar de pijama o dia todo na cama, preferem acordar 10h30, 11 horas da manhã, de qualquer jeito, né? Esse tipo de pessoa acaba que não se esforça, não combate, né? Para combater, o que é a primeira coisa necessária? Você fazer uma violência contra você mesmo. Exato. Porque você gostaria de estar naquela situação. Lógico, quem não gostaria de estar lá, né? Deitadão numa cama. Então, mas aqui é muito quente. Então, se a gente estiver deitado numa rede com ar-condicionado, ou num lugar bem confortável, então é tudo que a gente pede, é tudo que a gente quer. Mas para combater precisa o quê? Precisa dar a cara a tapa, precisa ir lá, precisa se colocar na frente, né? Precisa estar com as armas na mão, rezando o rosário, né? E principalmente fazer violência contra nós mesmos. Nós somos nosso primeiro inimigo, né? O maior e primeiro inimigo somos nós mesmos. A Carol falou de ficar até tarde na cama, dormir 12 horas seguidas, etc, etc, né? Você veja que um soldado, quando ele vai para a guerra, né, ele tem que se paramentar todo, ele tem que colocar todas aquelas roupas, aquelas armaduras, aquelas coisas, todas, se preparar para o combate. Então todos os dias, todo dia é um novo dia, meu, tá? Você acordou de manhã cedo, já agradeça a Deus por não ter morrido durante o sono. Porque morrer durante o sono, você não teve a oportunidade de ser assistido por um sacerdote, receber os últimos sacramentos, receber uma indulgência plenária, né? Então você acordou, é um novo dia, uma nova batalha. Então se revista das armas que você tem, da palavra de Deus, da Eucaristia, do Santo Rosário, né? Se revista e vá para o combate. E vá para o combate olhando na direção de Deus, mirando o alto. Para de mirar o chão. Para de mirar essa vida terrena, isso que é imanente, isso que passa, que muita gente levanta de manhã pensando naquela conta para pagar, naquele boleto, naquela situação assim na família, isso no meu emprego, aquele problema que eu tenho lá. Tudo isso faz parte da nossa vida, sim, né? Você não vai abandonar tudo isso agora de uma hora para outra. Mas os seus olhos têm que estar no céu, porque é para lá que nós queremos ir. Então, mire o alto, né? E aí você vai um dia cantar triunfo, né? Como diz para nós hoje Padre Pio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.